Feliz sábado, igreja. Nós estamos muito agradecidos a Deus, porque a tua família chegou aqui nesse lugar. Esse lugar é casa de Deus e Deus é o nosso Pai. Então, Deus é a nossa primeira família, porque nós somos a origem dele, né? Ele nos criou como filhos. E nessa manhã de chuva, né? A gente fica feliz porque, mesmo assim, Deus conseguiu trazer você até aqui. Quem veio acompanhado da sua família, levante a mão e diga amém. Louvado seja Deus. Talvez também tenha entre nós aqui você que foi convidado por algum amigo, alguma amiga, e você veio à casa de Deus. E o nosso desejo essa manhã é que Deus fale fortemente ao nosso coração. Essa palavra, esse momento, essa mudança, Deus já sabia de tudo. Então, Deus já sabia que eu estaria aqui ministrando a palavra essa manhã. Eu nem sabia. E eu queria que você pensasse comigo sobre esse tema que a gente vai trazer. Você pode deixar a sua Bíblia já aberta aí no livro de Atos. Atos capítulo 16. Vamos ler o verso 31. Pequenininho, significativo, forte, impactante. Diz assim, o verso 31 de Atos capítulo 16. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É forte pensar que a Bíblia ela deixa bem claro nessa descrição a importância que Deus dá para a nossa família. O quanto Deus ele preza que uma família seja instituída, que uma família mantenha-se nessas relações, que seja uma relação saudável, que seja uma relação leve, que seja uma relação empática, que seja uma relação justa, acolhedora. E o texto já inicia dando para a gente a ideia de que família sem Deus está perdida. Família sem Deus está condenada. Mas aí vem a solução. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas sabe o que é incrível aqui de cara? Começa com uma pessoa. Percebeu isso? Serás salvo, tu e a tua casa. Eu acredito que a igreja cada dia mais tem que se posicionar e tem que levantar a bandeira da importância e da consagração que é a família. O mundo tem atacado a família. As novas ideologias têm sido um risco para a permanência das nossas famílias. A igreja precisa se posicionar e se direcionar a esse assunto, deixando bem claro que uma família onde Deus reina é uma família liberta. Uma família onde Deus direciona o caminho é uma família de fidelidade, de confiança. E a família ela tem sido um dos pilares mais fortes para que nós, que conhecemos o Evangelho, não desistamos da nossa família. Não quer dizer que você não tenha tido motivo para pensar em parar, para pensar em abandonar tudo e desistir. Sim, você sempre terá. Sabe por quê? Você vai ver aqui no decorrer dessa mensagem. Por que às vezes é tão difícil se relacionar? Por que às vezes a gente como pai erra tanto, né? Por que os nossos filhos não nos compreendem? Por que às vezes os nossos filhos não nos obedecem? O que acontece nessa relação de troca que muitas vezes parece que não funciona bem? E por que algumas famílias têm fracassado? Por que algumas famílias têm desistido? Toda família tem desavenças. Eu quero que você bote isso na sua cabeça. Lá em casa, às vezes, é tão difícil que eu também penso em desistir. Na sua, não? Toda família vai encontrar obstáculos. Toda família vai ter que enfrentar e superar os seus desafios. Família tem problemas. Sim ou não, igreja? Vamos responder mais forte. Esse é o final de semana da família, viu? Você responde em família. Dá uma cutucadinha assim, quem está do seu lado, que é da sua família, e diz assim para ela, responde aí, vai. Isso, vamos responder. Família tem desentendimento, sim ou não? Sim. Família tem todo um conjunto de coisas que às vezes nos deixam desconfortáveis, mas família também é tão bom. Família também é tão agradável. Família também tem tanto amor. E eu queria que você aceitasse isso, tá bom? Fica mais fácil para você. A sua família vai ter momentos muito bons, muito agradáveis, de sucesso, sabe? De auge. Mas a sua família também pode cair, pode tropeçar,
A sua família pode ter dias de desânimo, pode ter dias de mais escuridão, de dificuldade, de desafio. Mas eu quero que você entenda, Deus não está com a sua família só quando está todo mundo andando na linha. A hora que Deus fica mais ativo na sua família é quando a coisa está começando a ficar difícil. Você crê nisso? Diga amém. Nunca se esqueça, independente do que a sua família vai viver, dias à frente, coisa que você nem imagina. Tem alguém aqui que casou há pouco tempo? Levanta a mão, Fran. Olha, corra mais linda, gente. Eu conto para ela como é, a igreja vai falar. Gente, eu vou dizer para vocês. Deus teve a ideia de casar pessoas. Quando Deus criou o primeiro ser humano, Deus olhou para ele e disse assim, não é bom esse menino sozinho. Se Deus tivesse criado primeiro a mulher, ele tinha dito a mesma coisa. Sim ou não? Gênesis 2. Olha aí, abre aí. Gênesis 2. Quem achou, diga amém. A gente vai ler o verso 24. Por isso deixa o homem, o pai, a mãe, se une à sua mulher. Ei, olha só. Hoje estão querendo mudar esse formato. Você sabe disso? Sim ou não? Não se deixe influenciar. Ensine isso para os seus filhos. E eles vão ensinar para os filhos deles. E não importa que geração Jesus venha, se na minha, se na dos meus filhos, se eu não vou estar aqui, a palavra de Deus permanece para sempre. E eu queria que você lembrasse disso aqui. Quando se une homem e mulher, o desafio de permanecer unido é real. Deus não fabrica nada com defeito. E foi Deus que fabricou o casamento, diga amém. Quem é casado, levanta a mão e diga eu. Quem está feliz por isso, diga amém. Amém. Na pressão, né, irmão? Gente, pensar na bênção que é a família, no quanto a gente vive experiências maravilhosas dentro da família, enche o coração da gente de esperança. Mas pensar racionalmente os dias em que é bem difícil suportar esse âmbito familiar, nos dá insegurança e medo. Se o casamento é uma bênção, se é a instituição de Deus, se foi ideia do Senhor, se Ele abençoa, se Ele aprova a união, por que às vezes é tão desafiador? Agora eu vou entrar um pouquinho na área da psicologia. Pode ser? Sim ou não, gente? Até porque agora, deixe ela que ela é psicóloga. Por que é difícil, Rose? Primeiro, cada um teve um ambiente diferente. Cada família tem o seu padrão familiar. Cada família tem a sua forma diferente de reger as coisas. Então, imagina só. Aqui tem várias famílias. Eu sempre vejo vocês aqui. São famílias diferentes não só no aspecto físico. O funcionamento dessas famílias são muito diferentes. Por exemplo, tem família que o ambiente é mais rígido, mais regrado, sim ou não? Hora para dormir, hora para comer. Não vai pular refeição, não. Vai comer 3 vezes ao dia. Aí tem casa que, não, come a hora que der certo. Está com fome, come. Cada família vai fazendo ali, né, os seus ajustes. E isso aí vai moldando a nossa identidade, o nosso caráter. Então, tem espaço de família que é bem rígido. Mas tem outros que é mais liberal, é mais flexível. Rose, qual é o certo e o errado? O equilíbrio. Quem concorda diz amém. Mas todo esse manejo, todo esse fenômeno que acontece no meio da família, vai formando a nossa identidade, vai elaborando os nossos valores, a nossa visão de mundo. Olha, ei, o jeito que você enxerga o mundo faz muito sentido com o que a sua família lhe passou. As crenças que você tem, quando eu falo crença, eu não falo só de religião, eu falo nas coisas que você acredita. Por exemplo, tem gente que diz assim, ó, homem não merece confiança. Isso é uma crença. Verdadeira ou falsa? Os homens se defenderam. Gente, a família vai direcionar o comportamento seu na sua infância, na sua adolescência, e você vai tornar-se adulto agarrado a isso, é o que você viveu lá atrás, você entendeu isso? O seu padrão cognitivo, Rose, o que é isso?
Tudo que você pensa, o que você sente, o que você conclui, elabora e a forma que você se comporta já é o resultado do que está aqui dentro, ó, de como funciona. Ok? Vocês entenderam? Então, são coisas que vão sendo elaboradas passo a passo no desenvolver da vida de uma criança no meio dessa família. Cada família vai tendo esse sistema diferente e algumas têm seus rituais, né? Tem as suas tradições. A linguagem das famílias muda uma para a outra. Tem família que fala tão baixinho que eu acho tão bonitinho, mas eu acho que eu sou mais barulhenta. Tem família que só fala gritando. Tem família que só fala se ofendendo. Sim ou não? Mas aqui dentro não. Aqui ninguém se ofende dentro de casa. Amém? Gente, sabe o que é isso? Comunicação. A comunicação para algumas famílias é passiva e é de boa. Eu acho louvável, é para aplaudir, é para glorificar de pé, Brasil. Família que sabe se comunicar mesmo em situações que são opostas às opiniões. Eles conversam no equilíbrio, no respeito. E é para ser assim, gente. Só que isso não está envolvendo só religião, não, entendeu? Isso está envolvendo em como a sua mãe falava com você. Alguns tremeram por dentro, só de pensar, né? Isso está envolvendo aqui também, gente. Porque às vezes a gente espiritualiza esquecendo a realidade das nossas vivências. E a gente não pode invalidar isso, porque está impregnado dentro de nós. Mas eu sei de uma coisa. Não importa como foi a sua família. Quando o evangelho chega, se você busca intimidade com Deus, Deus vai quebrando todos os paradigmas. Deus vai colocando tudo no lugar, vai te ensinando a ser gente melhor, a baixar o tom de voz, a usar a palavra correta, a ser uma pessoa mais acolhedora. O evangelho está acima de todas as ciências. Agora, uma coisa é certa. A carga genética nos acompanha. A gente herda até as emoções dos nossos pais, você sabia disso? É uma coisa involuntária, ela só acontece. Nós herdamos até as doenças da nossa família, gente. Já vi muita pessoa falar, eu tenho problema na tireoide. Eu digo, sério? É, porque a minha irmã tem, a minha mãe tem, a avó da minha avó também tem. Então, essa parte não é muito legal, né, gente? Não é, não. Aí, a gente entende que as relações que acontecem entre o casal vão um pouco que mediar as relações que eu vou ter quando eu casar. Você entendeu isso? Quer dizer, eu já sou casada, né? E aí, isso vai formando a nossa identidade. E eu quero agora falar para os pais. Presta atenção, você que é pai, você que é mãe. A primeira infância é uma das mais importantes para o desenvolvimento saudável da mente do seu filho. O que aconteceu na primeira infância? O que essa criança viu? Como é que foi a gestação dessa mãe? Como é que ela se sentiu quando soube que estava grávida? O bebê já está lá. Meu Deus, não tem quase nada lá, mas já está tudo sendo construído aos poucos. E é incrível, gente. Dos mecanismos que ficam na memória, através da amígdala, é que todas as sensações que a grávida passou enquanto o bebê estava lá, está sendo tudo acoplado. E por mais que a criança cresça e nem saiba disso, e nem entenda isso, ela vai funcionar a partir disso. Por isso que é muito importante que se planeje, que se deseje, que se queira um filho antes de colocar uma criança no mundo. Então, às vezes, a mãe tem uma depressão pós-parto, a criança está ali. Ela recebe todos os sentimentos da mãe. A mãe não só alimenta ela ali dentro para ela poder crescer e logo nascer. A mãe alimenta as emoções do filho quando ele ainda é só um feto ali dentro. E sabe o que é incrível? Se quando a criança nasce, mesmo que esse percurso onde a mãe não estava esperando, não desejou, onde o pai não chegava, porque ele não esperava isso, não se planejou, ele não toca na barriga, ele não fala com a criança, ele não tem esse contato, mesmo que tenha tido todo esse percurso negativo para não dar certo. Quando nasce, se houver uma reviravolta e os pais decidirem amar essa criança, acolher essa criança, eles já vão estar em vantagem sobre a saúde emocional desse filho. Mas quando não acontece, depois que a criança nasce, a criança começa a ter na sua desenvoltura um embotamento afetivo. Embotamento afetivo. O que é isso? Eu vou tentar descrever de uma forma mais simples.
Ela cresce e tem dificuldade de socializar. Ela tem mais chance de ter vícios. Ela pode estar sujeita a ter transtornos alimentares. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como não vou dizer nome, a gente fez uma entrevista essa semana. Olha, das histórias que eu ouvi, presta atenção, a mãe nunca tratou bem, deixava com a avó, mal aparecia. A pessoa cresce com transtornos alimentares de fato. Essa pessoa teve bulimia. Para quem não sabe, a pessoa não quer aumentar de peso, mas quer comer. Ela arranja um mecanismo comportamental para poder resolver o problema dela. O que ela faz? Ela come o tanto que ela quer. Quando ela está super satisfeita e comeu tudo o que queria, um pouco mais. Aquele pouco mais que a gente tem que parar e comer um pouco mais. Ela força o vômito para a comida sair toda para fora e ela não engordar. E isso vai se agravando, e nessa pessoa virou uma anorexia. Estava magrérrima, mas todo mundo dizia, está magra demais. Só que quando ela se olha no espelho, ela se vê como? Desse tamanho. Gente, isso aqui é coisa séria. O ambiente, como a criança foi tratada, pode ter depressão. E quando a gente vai para o estilo de autoridades referenciais, que é pai e mãe, muitas vezes há um contraste tão grande entre os dois que a criança fica naquela crise sem saber quem vai ser o seu modelo. Então, existe todo um contexto cognitivo, o ambiente também é definidor. Às vezes, há muita agressividade na família, né? Agressividade verbal, psicológica. Às vezes os filhos são desconsiderados, nada que eles façam ou falem é importante. O pai não escuta, a mãe não escuta, o menino não tem a atenção que precisa, mesmo que ele seja criança. Tudo isso aí vai formando a personalidade dele. Então, cada um vai tendo sua bagagem, seus traços de caráter, as manias. E aí a gente vê o quanto isso implica na vida da família. Quando a gente vê todo esse contexto que não deve ser ignorado, a gente começa a se deparar com alguns tipos de pessoas. Por exemplo, existem pessoas que desde a infância tiveram que começar a cuidar de alguém. Elas ainda tinham idade de serem cuidadas. Geralmente a irmã mais velha, né? O irmão mais velho. A mãe tem que trabalhar, não tem uma boa condição financeira. O pai passa o dia trabalhando. Quem é que vai cuidar do bebê? O outro bebê, que já consegue segurar alguém no colo. E aí ele começa a cuidar. E vem mais um e ele cuida, e ele cuida, e ele cuida. Ele passou tanto tempo cuidando dos outros que ele não consegue se perceber. Ele não consegue validar ele mesmo. Ele não se importa com ele, ele só se importa... Sabe aquela pessoa que só consegue pensar no bem-estar do outro? E nunca pensa nela? O problema é que essas pessoas estão bem propícias a terem depressão. Passaram a vida toda cuidando do outro. E aí a gente vai percebendo que as pessoas estão sujeitas a todas essas condições dentro da família por questões psíquicas, por questões ambientais, por questões genéticas, e o quanto isso vai ser desafio dentro de uma relação de uma família. Aqui foi só para você ter uma ideia, para você entender que muitas vezes a mãe deixa a criança num ambiente com alguém cuidando que ela não conhece muito bem. A criança pode passar por abuso. Às vezes, o abuso ele pode partir de alguém que é da família, que todo mundo confia. Dificilmente uma criança vai contar para alguém quando ela sofre uma situação como essa, porque geralmente essa pessoa ameaça ela, e ela acredita que é verdade. E ela se cala a vida toda, os pais, a família nunca soube. Sabe qual é o problema? É que essa criança cresce sem confiar em ninguém. É que essa criança vai ter dificuldade nas suas relações. É que essa criança também está sujeita à depressão. Sabe por quê? Lembra do que eu falei? Dos registros que ficam dos primeiros momentos da infância, quando ela ainda está aqui como um feto na barriga. Todo esse contexto está ali arquivado. E vai ter algum momento que, se ela não superar esse trauma sozinha, o cérebro vai começar a ativar memórias, lembranças de cenas assim, para que isso possa ser escoado, para que possa ir embora. E geralmente a pessoa não dá conta de resolver isso sozinha. Ela tem que procurar ajuda de profissionais. Só que muita gente não sabe disso. E nem sabe o que está acontecendo e vive um turbilhão de emoções. E geralmente ela começa a sentir muita raiva. Ela começa a ficar muito nervosa. E começa a ter dificuldade nas relações. São tantos desafios emocionais,
tantos desafios, desses transtornos, dessas doenças. Mas eu quero falar para você nessa manhã que por mais que a gente esteja em risco, Deus está conosco. E que por mais que em alguns momentos a gente ache que estava tudo bem, de repente vê que alguém da nossa casa estava vulnerável, com amor, com cuidado, com dedicação, é possível que a gente consiga reparar muita coisa. E é possível que mesmo que no meio do caos que aconteça na vida da nossa família, a gente consiga chegar do outro lado e receber a vitória em nome de Jesus. E aqui para fechar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Provérbios 15, 27. O texto diz assim, ó: o que é ávido por lucro, desonesto, transtorna a sua casa. Mas o que odeia o suborno, esse viverá. Tem muitas pessoas colocando a saúde da família, a saúde emocional da família em risco, porque acha que precisa de mais. Porque acha que a família precisa de muitas coisas. A família não precisa de muitas coisas. A família precisa de presença, de contato, de diálogo, de calor, de carinho. E Deus está dizendo aqui na palavra dele, que aquele que não se deixa levar por esse caminho, ele vai ser bem-sucedido. Ter é bom, ter é confortável, ter é importante, mas não é o suficiente para fechar brechas que nós podemos deixar, se não dermos importância a esse aspecto. E agora, escutar essas histórias que a gente ouve de pessoas com vidas muito sofridas, nos mostram o quanto a gente tem que estar sensível a quem mora com a gente, a quem está dentro do ambiente da nossa casa. Porque família é para cuidar um do outro. E quando alguém não foi cuidado, quando alguém não foi amparado, quando foi abandonado, quando foi rejeitado, ou foi negligenciado, foi maltratado, há um grande desafio pela frente, não só na vida daquela pessoa, mas da família, que faz parte desse contexto. E agora, a pergunta que não quer calar. Rose, se eu tenho todo o cuidado possível para que a minha família esteja guardada, mas ainda assim, a minha família, o meu filho, ou a minha esposa, seja quem for, ainda não vive a fé que precisa viver, o que eu posso fazer? Aqui, uma das coisas mais fortes que me marcou, 1 Timóteo, esse é o último texto que nós vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Quantas vezes a gente esquece que primeiro é a família, né? Principalmente quando a gente tem responsabilidades dentro do trabalho, dentro da igreja, dentro da sociedade. E aqui a gente vê o quanto é importante a gente começar a priorizar o que de fato é prioridade, que é a nossa família. Se hoje eu tivesse dado a você que é filho, você que é criança, adolescente, você que ainda mora com seus pais, a chance de você desabafar para mim e dizer o que você sente que não está recebendo da sua família que era importante para você. Quanta coisa a gente poderia escutar. Então, nessa hora, de fato, a maior responsabilidade é minha como mãe. É sua como pai. Você precisa orar mais por seus filhos, mas você também precisa olhar mais para os seus filhos. Às vezes o seu filho mendiga por um olhar seu. Ele daria qualquer coisa para você parar e escutar as historinhas que ele conta quando ele se aproxima de você e você está voando no celular. Orar por nossos filhos, por nossa casa. Orar por seu cônjuge. Orar mais do que criticá-lo. Orar mais do que guardar as mágoazinhas que você guarda e não tem resolvido os seus problemas. Mudar de atitude, de posição. O que você pode fazer para salvar a sua casa? Você pode ter mais intimidade com Deus. Mas também precisa de intimidade com seus filhos.
Você tem uma família. Você tem contas a prestar com quem te deu essa família. Deus não vai cobrar do meu filho o que Deus disse que vai esperar de mim. Eu fiquei encantada com o que eu vi na palavra de Deus. Uma situação. Davi era muito amado por Deus. Deus amou muito a Davi. E um dia, Davi já estava morto. Salomão pisou na bola, o filho de Davi. Deus ia agir com justiça. E sabe o que a Bíblia registra? Que Deus poupou Salomão por causa do amor que ele tinha ao pai de Salomão. Meu Deus do céu. Ai de mim se eu não orar pelos meus filhos. Ai de mim se eu não buscar o Deus que é pai dos meus filhos, que criou os meus filhos e que deu eles em minhas mãos. Ai de mim se eu não tiver desejo de conhecer profundamente a Deus. Salomão foi poupado porque o pai dele era fiel. Foi poupado porque o pai dele era íntimo de Deus e tinha um coração parecido com o de Deus. Ei, como é que Deus vai poupar seus filhos se você não tem sido servo de Deus? Como é que Deus vai dar escape, livramento para sua casa, para sua família, se você mal para abrir a palavra? Se você não gasta nem uma hora de oração somando em toda a semana, se você fala com Deus às pressas, se Deus é praticamente um estranho na sua casa, se você começar a se apegar a Deus e for íntimo de Deus e for fiel a Ele, obediente a Ele, dependente dEle, ligado a Ele, Deus vai poupar teus filhos de coisas absurdas, como Ele poupou o filho de Davi. E por fim, decida não perder a sua família. Deus quer salvar a sua família, mas você tem que decidir que não quer perdê-la. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Israel estava uma calamidade espiritual. As famílias estavam se perdendo. As famílias estavam se prostituindo, se entregando às práticas do povo lá fora. E Josué viu tudo aquilo e juntou a família dele e começou a consagrar a família dele e dizer: não vamos mudar, não vamos abrir mão, não vamos quebrar os princípios, a palavra do Senhor é eterna, vamos ser fiel. E chamou o filho, e chamou a esposa, e chamou todo mundo e disse: não vamos fazer o que está todo mundo fazendo, não vamos acreditar no que está todo mundo acreditando. A palavra de Deus nos ensina o caminho, vamos seguir o caminho da palavra de Deus, vamos ser fiéis, vamos ser obedientes. E aí estava Israel apostatando, e aí levanta esse grande líder e diz assim: ei, se vós quereis servir ao Senhor, servi. Se quereis servir ao mundo, sirva Baal, adore a quem vocês quiserem. Mas ele disse: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Esse é o primeiro passo que você tem que tomar. Decida não perder a sua família. Josué decidiu não perder a família dele. Noé decidiu não perder a família dele. Lembra o que Noé fez? Salvou os filhos. Abriu a porta da arca e disse: entre, meu filho. Vai, Sem. Pode entrar, Cã. Entre, Jafé. Entre, minha esposa. Entrem, minhas noras. A porta se fechou e eles foram salvos. Você lembra de Ló? Ia pegar fogo a cidade inteira com a família toda. E o anjo disse: chama tuas filhas, chama tua mulher, chama teus filhos. E a Bíblia diz que as filhas de Ló foram salvas por causa da fé de Ló. A mulher olhou para trás, né? Mas vamos deixar ela para lá. Foi sal demais que a pressão subiu, né? Quer saber quem mais? Raabe. Era uma prostituta, gente. Ela negociou para ser salva. Tem gente negociando para acabar com a família, para desapontar os filhos, fazendo coisas proibidas, inaceitáveis aos olhos de Deus. Tem gente negociando para trair a família. Tem gente negociando para quebrar sua casa, para tornar um caos, para impactar negativamente, para traumatizar o resto da família toda. E aqui entra Raabe negociando e dizendo: olha, eu ajudo vocês, mas vocês vão salvar meu pai, vão salvar minha mãe. É assim, Rose? Quer dizer que se eu sou uma mulher de oração, Deus vai salvar meus filhos e pronto, independente do que eles estejam fazendo? Não, preste atenção. Josué mostrou: seja mensageiro, mostre para os seus filhos
Ah, mas meus filhos não querem ler a Bíblia. Seja a Bíblia que os seus filhos ainda não conseguiram ler. O que você tem que fazer? Primeiro ponto, você tem que estar salvo. Eu nunca vi um cego guiar outro. Eu nunca vi uma pessoa que não sabe o caminho ensinar o caminho. Ei, mãe, você está salva? Mãe, você tem amado o seu filho? Ô mãe, você tem orado pelo seu filho, mãezinha? Mãezinha, você tem buscado o Senhor? Você tem sido uma mãe referencial? Seus filhos olham para você e te admiram, mãezinha? Ou eles têm medo de você? Você representa Deus para os seus filhos. Como é que você lida com eles? Ah, mas é muito difícil. É difícil, mas é possível. Óbvio, você que é pai, sacerdote, bate a mão no peito e pode dizer, sem ter nenhuma condenação da parte dos teus filhos, que você vai estar servindo ao Senhor. A tua paternidade tem espelhado o que é ser pai de verdade, como Deus é do seu filho. Primeira coisa que você tem que fazer: sinta-se salvo na graça de Deus. Dependa de Deus. Você precisa entregar sua vida ao Senhor para salvar seu filho. A segunda coisa que você deve fazer: viva isso. Viva a salvação. Viva a luz, seja luz. Seja refrigério na vida da sua família. Sabe aquela pessoa que passa o dia fora e todo mundo está bem, mas quando ela chega, cai aquela sombra pesada dentro de casa, de tão difícil que essa pessoa é, de tão áspera, de tão dura que essa pessoa é. Esse não deve ser você. Onde Jesus habita a alegria, a paz, a paciência, os frutos do Espírito Santo. E é disso que a sua família precisa para não se perder. No final de tudo, o desespero, a angústia de ranger os dentes vai bater no coração de muitos pais que vão sentir a culpa e vão sentir o sangue do filho nas mãos deles, porque eles não viveram o evangelho dentro de casa. E por fim, aqueles que com muita lágrima, erros e acertos, tentando e não desistindo, se desculpando, admitindo seus erros, amparando e ajustando o que não conseguiram acertar. No dia que a luz começar a crescer no céu, no meio das nuvens, e o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer cheio de glória, você vai estar segurando na mão de todos os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo. Vocês estarão lá juntos, estão com os pés marcados, estão cansados, lutaram muito, passaram por cada coisa. Houve perdão, se houve traição, eu não sei. Mas você disse: Deus, eu quero tentar de novo, eu não quero perder minha família. Ninguém vai estar tão feliz subir, voar com os anjos e ver alguém da família ficando. Não, eu não quero, Jesus. Eu quero toda a minha casa comigo, eu quero todos os meus filhos comigo, eu quero meu esposo comigo, porque a minha família é sagrada, a minha família é projeto divino, a minha família não foi instituída para ser vergonha, para ser escândalo, para ser fracasso. A minha família foi instituída para propagar o poder que há na palavra e no evangelho. E é isso que eu quero vivenciar. Eu não aceito outra coisa, Senhor. Por isso eu vou fazer o que eu posso para salvar a minha casa. Gente, eu ouvi uma história forte. Ele era pastor, não era adventista. E o filho disse: pai, eu descobri que eu sou homossexual. Tem alguns que, se ouvissem isso, dariam um tapa na cara do filho. Vocês sabiam disso? E se dizem crentes, viu? Tem alguns que iam dizer: você vai queimar no fogo. Sabe o que esse pai fez? Beijou, abraçou e disse: não, filho, Deus já me mostrou que você vai ser um mensageiro do evangelho. E o filho mudou o corpo e começou a viver nas ruas, se prostituindo. Às vezes o pai ia de madrugada, acordava, sentia que o filho não estava em casa, ia buscá-lo na rua, botava ele dentro do carro, beijava e dizia: vamos, meu filho, para casa, você vai ser um mensageiro de Deus. E o pai não desistia disso. Um dia ele, chorando, disse: pai, por que o senhor fica falando essas coisas? Eu não vou ser isso. Eu sinto o que eu sou, eu sei o que eu sou. E ele disse: filho, pode ser que agora eu não veja o que Deus me disse, mas mesmo que eu morra, quando eu acordar, eu sei que você vai ter sido um grande mensageiro de Deus.
O pai morreu. E eu assisti esse testemunho. Hoje ele é pastor. O que você acredita sobre o seu filho? O que você projeta de esperança, de sucesso, de crescimento? Acreditar nas pessoas impacta a vida delas, sabia disso? O que você profere sobre o seu filho pode se cumprir, sabia disso? Para de falar que ele é difícil. Para de falar que ele dá trabalho. Começa a olhar para o que está dando certo nele. Põe seu filho para cima. Porque o diabo às vezes usa a boca de gente que é para amar. E que está oprimindo pessoas que precisam desse amor. O diabo às vezes usa a boca de pessoas para desanimar. Para fazer alguém desistir. Quantas vezes Deus já usou a sua boca, quem sabe, através de uma oração. E o seu filho, que podia já nem estar mais estar aqui, Deus o guardou. Igreja, fica de pé. Tem aqui alguma mulher que você está aqui, você ora sozinha. Você vem para a igreja sozinha. Não tem filho aqui. Não tem marido aqui. E o que você mais sofre por dentro é porque você queria sua família aqui. E você quer colocar sua família no altar de Deus hoje. Eu queria que você viesse para cá, ó, por esse corredor, vem para cá. Olha, eu quero orar por você. Eu quero dizer para você que enquanto a sua família não chega aqui, nós já somos a sua família. Quem é que você quer que venha para cá? Quer que aceite o evangelho? Quem? Sua filha. Ela tem quantos anos? Qual o nome dela? Você vai apresentar o nome da sua filha para Jesus nessa manhã. Ei, psiu. Eu não sei de quem se trata. Seu filho. E você? Vem mais para cá, dá mais espaço. Sua filha. Você falou com alegria que parecia uma criança que vai pegar pirulito agora. Vem mais para cá. Olha. Tem coisa que é impossível. Mas é para nós que é impossível. Nada para Deus é impossível. Você entendeu isso? Ei, o primeiro verso voltando agora. Crê no Senhor Jesus. Fazem anos, Rose, que eu estou esperando e nunca aconteceu. Crê no Senhor Jesus. Seja a carta que esse homem ou essa menina vai ler. O que é que ela está lendo? Ei, tem alguém aqui que o marido está orando pela esposa e ela não aceitou a fé ainda? Tem? Se tiver, pode vir para cá, eu quero orar por você. Tem algum filho aqui? Ou Rose, minha mãe, ou Rose, meu pai, eu não sei. Eu quero ir para o céu com eles. Vem para cá, você que está aqui sozinho, né, batalhando. Vem para a igreja, sua família fica em casa. Às vezes você chora e canta e chora porque você canta sozinho. Eu quero que você saiba que Deus quer salvar toda a sua família. Todos nós temos aquele motivo que nos abate, sabia? Às vezes ele se trata de pessoas que a gente queria muito vê-las caminhando espiritualmente e crescendo junto conosco. E às vezes não. Às vezes é outra coisa que está acontecendo e que mexe, desestabiliza você. Eu entendo você. Eu imagino que não seja fácil. Mas olha, crer é isso. É esperar o bom quando o bom ainda não chegou. Crer é celebrar. E se chorar, chorar de certeza que logo, logo você vai poder dizer: aconteceu. A morte é iminente. Ela não marca a hora. Se marca, não passa para nós o horário, nem o dia. Meus filhos estão aqui. Meu esposo está fazendo o trabalho dele. Trabalho do Senhor. Mas todo dia e a cada segundo eu tenho que amar os meus filhos, porque o amor rompe qualquer barreira. O amor de Deus sara qualquer trauma. O amor de Deus é melhor do que qualquer remédio para a depressão. O amor de Deus está acima de todas as coisas. E eu quero que você creia. Ei, psiu. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu
e a tua casa. A igreja vai cantar comigo agora essa música, porque eu acho que a igreja conhece. A gente olha, reflete e diz, meu Deus, que desafio. Pode aumentar. Mas tem bênção para nós, igreja. Tem bênção para sua casa. Tem bênção para sua família. Tem bênção para os seus filhos. Tem bênção para o seu casamento. Tem bênção para a tua história, para a tua vida, para o teu coração. E você canta junto comigo. Vamos louvar? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Nós vamos cantar a mesma coisa, igreja. Vamos louvar juntos, tá? Que o Senhor te abençoe. Mais forte. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda, te dê paz e te dê paz. Igreja, levanta a mão e diz amém agora forte. Amém, amém, amém. Vocês, amém para sua família. Amém. Amém. De novo, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Dê paz. Amém, bem forte juntos. Amém, 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 amém. Escuta. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, o teu choro, o teu riso. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Vocês, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Quem aqui nunca teve medo de perder seu filho para o mundo? Quem aqui nunca teve medo de perder sua família? Nos bastidores da família acontecem coisas que ficam ali. Mas quando você vem para a igreja, elas estão aí. Eu não sei exatamente o que é que te assombra. O que é que faz você ficar para baixo sobre a sua família. Eu tenho o meu. Já contei para meu Senhor. Conto para Ele todos os dias.
E às vezes parece que essa coisa quer roubar a nossa energia, quer roubar o nosso sorriso, o nosso ânimo para fazer o que tem que ser feito. E eu digo, Deus, vou fazer mesmo assim, mesmo que eu não queira fazer. Isso é evangelho, porque eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Senhor quer. Eu não vivo a minha vida, eu vivo a vida de Cristo em mim. E quanto mais eu subir esse degrau, vai chegar um dia que eu vou dar a última pisada e Jesus vai estar lá segurando a minha mão. E enquanto eu vivo esse percurso, Ele brilha em nós, Ele aparece em nós. E quando a gente ia quase perdendo os nossos, eles veem a luz de Deus em nós. E eles desistem de desistir do Senhor. Porque se você educa, se você ensina, se você exemplifica e vive a palavra vai germinar no coração de toda a sua casa. Espere a bênção. Sonhe com a bênção. Celebre a bênção que ainda não veio, o milagre que ainda não aconteceu. Sabe por quê? Viver esperando em tristeza, em desânimo, acaba com a gente. Reduz a nossa fé, a nossa alegria. E aí peça que a alegria do Senhor te encha, que ela transborde em você e faça o outro também receber essa energia de paz que vem do alto céu. Feche os seus olhos, igreja. Jesus, estás aqui, Senhor. Meu Deus, tua presença é o nosso maior presente. Não é milagre, não é prosperidade, Senhor. O que a gente mais precisa é da tua presença. E o Senhor se oferece o tempo todo para estar perto da gente. Ensina a gente, Jesus, a fazer isso com a nossa família. Tem esposa que sente o esposo tão longe, já nem conversam mais. Tem filhos que estão cansados de chamar atenção, mas não dá em nada. Oh Deus, é a nossa presença para a nossa família que vai fazer milagre, que vai gerar amor e vai gerar estabilidade. Que o Senhor possa ser, Senhor, a presença que nos ensine a estar presentes em nossas relações tão especiais que foram instituídas por Ti. Que sejamos, Senhor, uma bênção para a nossa casa. Que o nosso caminho esteja guardado, que os nossos pés pisem onde o Senhor estiver ali, guardando, impedindo de bombas, de ciladas, de dinamite que o inimigo coloca para ver a nossa casa virar cinza e pó. Mas o Senhor está nos sustentando com as tuas asas de amor, de misericórdia, de graça, e a gente vai seguir até chegar ao destino final juntos. Não deixa ninguém para trás, Senhor. Não deixa a gente desistir de ninguém, não deixa a gente parar. Abraça essa igreja, Senhor. A igreja de Boa Viagem é tua. As famílias dessa igreja são tuas, Senhor. Que o Senhor seja o farol da vida delas e de toda a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Abrace a sua família aí. Diga para ela, eu nunca vou desistir de você, porque Deus nunca desistiu de mim. Deus te abençoe.